Bruna Filezieri, eu tenho 19 anos, eu nasci dia 3 de setembro de 1997, às 1h10, em Altinópolis, São Paulo. Minha mãe teve filha muito cedo, ela tinha 15 anos, e ela e meu pai não davam certo, e aí a gente morava com os meus avós, e eu lembro que eu tinha uma infância muito alegre, eu brincava muito. Eu lembro que eu não tinha muita convivência com meu pai, porque ele era novo, então ele estava sempre atrás de rodeio. E quando eu tinha 3 anos, a minha mãe se casou e ele que me criou. Então eu sempre o chamei de pai. Como eu morava com meu padrasto, que eu sempre chamei ele de pai, eu sabia que eu tinha outro pai, mas não tinha muita noção. Eu costumava ver ele na rua e falava oi, no máximo. Aí eu lembro que quando eu tinha uns 9 anos, eu fui para uma escola que ele trabalhava lá. Foi onde eu comecei a ter mais convivência com ele, porque eu via ele todo dia. Só que eu fiquei pouco tempo na escola, porque eu não gostei e quis sair. Mas quando eu fiquei mais velha, que eu tinha uns 12 anos, que a gente começou a sair sempre, a gente se via mais vezes no ano, ia no shopping. Aí a gente começou a ter uma convivência melhor a partir dos meus 12 anos. Eu fui criada meio que junto, a minha avó, a minha tia, que morou muito tempo com a gente também, meu primo, meu pai, padrasta, minha mãe, tudo junto, tudo que me criou. O meu pai, eu não tinha muito contato com ele e nem com a minha família por parte do meu pai. Então, do meu padrasto, que era quem me criava, a família toda me abraçou, como se eu realmente fosse filha dele. A minha avó, Maria, que já faleceu, meu vojão, minhas tias, minhas primas, fomos tudo criados juntos, nunca senti nenhuma diferença por parte deles, por eu não ser de sangue, sabe? Eu sempre cresci num ambiente como se eu fosse da família totalmente. Meu avô e minha avó moravam juntos quando eu era pequena. Seus avós maternos? Meus avós maternos moravam juntos quando eu era pequena. Depois eles se separaram, meu avô era alcoólatra e aconteceu muitas coisas, mas ele sempre me lembrava de quando eu era pequena, ele quebrou a perna e eu sempre segurava na mão dele para ele andar. Toda vez, a minha vida inteira, ele sempre me lembrava disso, que eu tinha ajudado ele a andar. E meu avô sempre teve um amor muito, muito forte por mim. Todo mundo da minha família falava. Meu avô sempre foi bem unido. Ele ia lá em casa, eu ia visitar ele na casinha dele. E a gente sempre teve uma relação muito forte. Depois que ele se separou da minha avó, ele morava sozinho. Ele chegou a ser internado algumas vezes na clínica, pra ver se ele parava de beber, aí a gente ficava um tempo sem ver ele. Aí quando ele vinha, às vezes ele trazia umas bíblias pra gente, conversava o que tinha acontecido. Meu avô, eu sempre falei que eu queria fazer teatro. Aí eu sempre falava pra ele, que eu vou fazer teatro, aí ele falou, quando eu crescer. Aí ele falava assim, não, eu acho bonita aquelas jornalistas que ficam na televisão, acho tão bonita, por que você não faz? E eu sempre falava, não, vô, é teatro que eu quero fazer. E ele sempre falava, eu acho que você vai fazer jornalismo. E eu não pensava muito nisso quando eu era mais nova, eu pensava mais em fazer teatro. Aí quando eu fiquei mais velha, eu comecei a amadurecer a ideia. Aí meu avô chegou a falecer, ele estava morando na fazenda e ele faleceu. Aí depois de um tempo, é como se tivesse aberto algo em mim, sabe? Falei, eu vou fazer jornalismo e meu avô vai ficar muito orgulhoso. E quando eu passei em
jornalismo, eu fiquei muito feliz, que eu sabia que onde ele estivesse, ele tinha mexido os pauzinhos pra mim conseguir, e ele estava muito feliz. Essa Nossa Senhora, esse tercinho, na verdade, meu avô me entregou, uma vez ele achou o tercinho e ele me deu e eu guardei. E essa Nossa Senhora era dele. Ele tinha uns santinhos na casa dele e quando ele faleceu, eu peguei alguns pra mim e ele era muito devoto da Nossa Senhora Aparecida. Ele sempre falou muito da Nossa Senhora Aparecida, protegia ele. Então eu trouxe comigo para Passos e é muito importante essa Nossa Senhora para mim, que era muito importante para ele. Eu lembro que quando eu era criança eu não queria um irmão, porque eu falava que seria loiro e eu que queria ser loiro. Aí minha mãe engravidou e nasceu o Heitor. Tinha 10 anos quando ele nasceu, loirinho e lindo. E hoje ele tá com 8 anos. Ele é muito, muito bonito, um amor, um coração enorme. Agora que eu tô morando fora, ele sente muita saudade, às vezes ele chora até que tá com saudade. A minha avó sempre me chamou de coruja, desde que eu era pequena. Então, sempre que eu vejo uma coruja ou ela vê, ela me manda, fala que sou eu, que eu sou a corujinha, e eu chamo ela de coruja também. Isso. Por que ela te chama de coruja? Não sei, tio. Porque ela sempre me chamou. E eu tinha meu primo, ele chamava Edson David, e a gente brincava muito na minha casa. Eu lembro que... não sei o que eu falo mais. Eu lembro que a gente fazia muita bagunça. E a minha tia trabalhava, que era a mãe dele. Então a gente ficava sempre com a minha mãe em casa, quando ela não estava trabalhando. E a gente brincava muito. Então a gente era meio que irmão, a gente morava na mesma casa. Depois que ele ficou maior, que ele morava com o pai dele, mas mesmo assim, eu lembro que a gente ter brincado muito quando a gente era pequeno. E eu lembro que ele ficou doente, só que eu não sabia ainda o que ele tinha. Na época eu não tinha muita noção, porque eu era muito nova, eu tinha 8 anos e ele também. Aí eu lembro de algumas vezes que eu vi ele. Ele ficou muito tempo no hospital e quando ele chegou a raspar o cabelo, aí ele não ia mais pra escola e a gente ia visitar ele, eu, minha mãe, minha tia. E ele se sentia bem cansado, a gente nem brincava muito, ele ficava mais indisposto. Ele era muito alegre, meu primo, muito agitado, sempre fazia brincadeira com todo mundo e depois que ele ficou doente ele era mais quieto, mais cansado. Aí eu lembro que minha mãe ia fazer aniversário pra mim. E um tempão antes eu vi na minha cabeça, eu vou dar o primeiro pedaço de bolo pra ele. E aí eu fiquei muito tempo com isso guardado. Aí eu peguei e falei pra ele que que eu sabia pra quem ia dar meu primeiro pedaço, mas eu não falei quem. Aí quando eu... Quando eu fiz meu aniversário, eu dei o primeiro pedaço de bolo pra ele. Eu lembro que ele ficou bem feliz. Depois ele faleceu, foi bem rápido assim, que descobriu e ele chegou a falecer. Foi um mês depois do meu aniversário. Aí eu tenho muita lembrança, assim. Eu tenho essas que ficaram mais guardadas da gente junto, do jeito dele, da imagem dele. Ele era muito lindo, sabe? Aí eu lembro disso. Umas semanas antes, eu lembro que ligaram pra minha mãe e falaram que ele tava entre a vida e a morte. Eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei com medo. E no dia que ele faleceu, eu não quis ir no velório. Falei pra minha mãe que eu não queria. E ela me deixou lá na minha madrinha. Eu fiquei lá
a noite inteira e o dia inteiro do outro dia. E eu não fui lá, nem um pouquinho no velório ver. Eu não queria ver. E eu lembro que isso me marcou muito, porque eu sempre levei isso comigo, ele e o sentimento, a gente era como irmão mesmo. É como se fosse um anjinho que eu sempre carrego comigo. Só isso. Essa é uma frase que eu gosto muito, até que tem no meu Instagram. A frase é... Tá gravando? Tô. Vou falar a frase? A frase é que primeiro a gente coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Então acho que cada dia que a gente caminha, Deus prepara tudo pra gente. A gente vai descobrindo isso conforme a gente vai vivendo. Então eu acho que tem um plano muito maior pra mim, uma missão, algo que eu ainda vou descobrir. Tem que pegar eu ligo muito. Pra fechar o trabalho. Tô gravando. Agora você vai lá na frente, você vai desfilar pra gente, tá? Perfila pra mim.